Boa noite, pessoal. Sou Rodrigo Gibim, da Gustácio Vino. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no meu cantinho do vinho, né? Estamos aqui, estive afastado um pouco do canal aqui do YouTube, mas o Instagram, quase todos os dias tem conteúdo lá que eu estou colocando, ok? Estou tomando aqui um Cinzor, do Languedoc-Roussillon, um vinho bem tranquilo, bem frutado, para a gente passar agora. Então, vou falar um pouquinho sobre o Líbano agora, né? E para definir o Líbano, eu colocaria 4 palavras, né? História, tradição, modernidade e dificuldade. Então, vou fazer um apanhado histórico ali desde os princípios, né, até o Líbano atual, passando pelas regiões viníferas e as uvas mais cultivadas lá, né? Então, o objetivo é que vocês conheçam, ao final aqui da apresentação, o contexto histórico, geográfico, climático e político que determinou a produção vinífera do Líbano até os dias atuais, né? Essa aula eu fiz numa confraria que eu participo, confraria virtual T3. Um grande abraço para o pessoal da T3. Foi um prazer estar com vocês aquela noite. E vamos passar aqui pela história, que é o principal, que eu acho que, que marca o contexto da produção de vinhos do Líbano até hoje, passando pelos fenícios, romanos, otomanos, cruzadas, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Vamos falar sobre o Líbano atual, os dados do país hoje, né? O relevo, solo, elevações, aí já parte na parte vitivinífera, clima, temperatura, pluviosidade, as influências, né? E uvas tintas e brancas mais cultivadas e as áreas viníferas do Chile, não, do Líbano, né? Então, a história, quando a gente fala de a história do Líbano, né, da parte de vinhos e de vinhas, né, vem desde lá da pré-história, né? Então, era uma área natural do surgimento de vitis vinífera silvestre, também que é conhecida como selvagem, né? Ela é encontrada naturalmente na natureza, né? E a grande diferença das vinhas atuais é que existem pés masculinos e femininos, ou seja, só há fecundação quando eles estão próximos. Então, a produção de uvas das plantas femininas, os bagos eram muito pequenos, com pouco açúcar, muita acidez e taninos muito ásperos. Então, você comer a fruta in natura era muito difícil. A produção era pequena e irregular, né? Dependendo basicamente das condições meteorológicas daquele ano. E lembrar que a vinha é uma planta trepadeira, né? Então essas vitiviníferas silvestres, elas se apoiavam nas árvores que estavam naturalmente ali no campo, para elas subirem, se enroscando em direção a encontrar mais luz, né? Então esses polos naturais de produção de vitis viníferas silvestres são são colocados regionalmente, né, como o Polo Orientalis, que é onde fica aqui o Líbano atual, e o Oriente Médio, Mesopotâmia, essa parte do rio Tigre Eufrates, até chegar ali no Golfo Pérsico, né? Temos o Polo Ocidentalis, que é onde está atualmente a Grécia e a Turquia. Temos o Polo Pôntico, que fica aqui em volta do Mar Negro. O Polo Ítalo-Etrusco, basicamente na Itália. O Polo Germânico na Germânia, o francês na França, né? E o Ibérico em Portugal e Espanha. E aí, em 10.000 a.C., aproximadamente, foram onde começou a domesticação das videiras. Bom, mas foi aí que começou a produzir vinho? Não, não é a produção de vinho. Domesticação é o quê? O ser humano daquela época, né, começou a perceber que existiam, por mutação natural, algumas frutas que eram hermafroditas. Elas tinham os órgãos sexuais masculinos e femininos. E essas frutas, essas videiras, produziam frutos maiores e mais doces. Aí eles começaram a selecionar essas videiras e reproduzir por clonagem
por meio de estacas. Então eles cortavam os sarmentos, né? Um galho, vamos dizer assim, da videira, enfincava na terra e dali saía novas vinhas idênticas à vinha original de onde ela saiu, né? Por clonagem. Pulamos aqui um pouquinho agora mais para frente, para as rotas comerciais do bronze, de 3.300 a 1.200 a.C., onde começou a ocorrer um comércio mais intenso, né, dos povos, principalmente ao redor do Mediterrâneo. E vocês olhando aqui essa parte da Turquia, Oriente Médio, chega aqui para o Irã, né, aqui sempre foi uma rota terrestre comercial muito forte. Né? E o Líbano está nesse entreposto comercial aqui, os portos aqui na área do Líbano. Né? Mas no Mediterrâneo já haviam rotas comerciais saindo aqui do atual Líbano, que vinha aqui para o Egito, vinha para o Chipre, passava aqui por Creta, Grécia, né? Chegando até o Reino Unido, o atual Reino Unido. Né? Então, junto com esse comércio, começou outras trocas comerciais, vamos dizer assim, e o vinho estava entre uma desses produtos, né? E junto com o vinho, as vinhas também iam, né? E, por exemplo, quando a gente olha aqui para a Itália, no polo ítalo-etrusco, a gente vê que as uvas nativas da Itália, elas saíram daqui e migraram para outras regiões da Europa também. E aconteceu também da região aqui do polo orientalis, né, que as vinhas iam sendo levadas para outros lugares aqui ao redor do Mediterrâneo. Isso tudo por intervenção humana pelas rotas comerciais. Aí os vinhos pré-históricos, né? A grande quantidade de achados arqueológicos que existem datam em torno de 3.000 a.C. Mas nos quadradinhos vermelhos aqui da imagem, a gente vê que de 3 a 6.000 ainda tem algumas áreas que com maior concentração, né? E o recorde é a Geórgia com 8.000 a.C. Vamos falar agora sobre os fenícios, né? Foi o grande reino que passou, que teve origem ali na região que agora é o Líbano. Então foram 1.200 anos de domínio, de 1.500 a.C. até 300 a.C. Até hoje, né, os libaneses são conhecidos pelo seu tino comercial, mas isso aí vem desde lá dessa época. Eu comentei que era um entreposto comercial, né, do Oriente Médio, que vinha até aqui os portos, principalmente de Tiro e de Sidom, e daqui saíam as rotas marítimas para todo em volta do Mediterrâneo. E onde que eles iam dominando, principalmente aqui no norte da África, eles iam criando cidades e entrepostos comerciais. O mais famoso de todos foi Cartago, né, que fez frente ao Império Romano. Né? Então, delende est Cartago, lembra dessa frase aí. O Cartago fazia frente já era o declínio do reino fenício e o começo do romano, né? Então, essas rotas comerciais e o Império Fenício, né, teve influência dos impérios grego, que veio antes do romano, e lembrar que teve a invenção do alfabeto, a escrita cuneiforme foi inventada lá com os sumérios, né, na Mesopotâmia, mas o alfabeto em si foram com os fenícios. E aí, isso foi muito importante para materialização e para perpetuar os conhecimentos, e dentre eles estavam os conhecimentos vitivinícolas. O manual de agricultura produzido por Magno, aqui de Cartago, ele foi base para a agricultura de vinhas de toda essa área do Mediterrâneo. Então foi o primeiro best-seller, vamos dizer assim, na área de agricultura que foi produzido, que se tem conhecimento. Né? Os fenícios ainda difundiram a cultura do vinho com novas vinhas e técnicas agrícolas, como eu comentei anteriormente, e
passaram a colocar como modo mais comum o transporte em ânforas. Lembrar que o vinho não era o vinho que a gente está acostumado a hoje, né? Eles colocavam um monte de coisa aqui, às vezes resina, às vezes água do mar para o vinho não estragar, e o transporte de ânforas era o mais comum que tinha. E de acordo com a alça de cada âncora, hoje os arqueólogos conseguem determinar de onde o vinho vinha, né? Qual região que ele era produzido. Então tem uma área aqui no litoral da Itália que ela foi aterrada com cascos quebrados de ânforas para verem que a quantidade de comércio que tinha aqui na região da Itália, bem próximo aqui da Toscana. Passamos depois para os gregos, né? Alexandre o Grande, que foi o grande conquistador de 336 a 323 a.C., ele era um grande apreciador de vinho, né? Tinha um simpósio onde as pessoas tomavam vinho com água, né? E discutiam os assuntos, né? Debatiam os assuntos. Toda essa área de domínio grego, houve uma expansão do vinho, então para o Egito, para a Pérsia, Mesopotâmia, Ásia Central, não que não existisse antes, mas ela foi estimulada, né? Onde havia o domínio, eram fundadas novas cidades, estabelecidas rotas comerciais, né? As técnicas de viticultura eram levadas território adentro, vamos dizer assim, e a vinha, a uva, era um modo de estabelecer novas terras. Então, já nessa época, o Alexandre o Grande, ele dava de presente territórios para os seus generais ou para os seus militares, para que eles ficassem lá e tomassem conta, né, como uma patrulha, um posto avançado, vamos dizer assim, e eles plantavam uva lá, porque a uva era um método, era um modo, vamos dizer assim, de cultura muito forte grega, né? Depois passamos para o Império Romano, de 27 de antes de Cristo até 476 depois de Cristo, quase 500 anos aí de domínio, né? A viticultura, alguma forma de fixar também, aprenderam dos gregos, né? Fixação da terra e manutenção das terras conquistadas. Então, principalmente na área central ali da França, que na época era Gália, né? Hungria, República Tcheca, Eslovênia agora, toda essa área que foi dominada, as terras eram dadas para os seus generais também, e eles eram obrigados aí, não era optativo, não, era obrigado a plantar uvas, né? Para fornecer vinho não só para o império, a sede do italiano era enorme, mas também, como eu coloquei aqui, a organização, profissionalização e consolidação da produção em larga escala, porque a manutenção dos soldados, a ração, era de meio litro a 1 litro por soldado por dia, né? Porque tomar água era muito perigoso nessa época. Então, porque a água era contaminada, né? Então eles misturavam a água com o vinho, né? O álcool purificava, vamos dizer assim, a água e davam para os soldados. E os soldados, quando tomavam muito vinho, também ficavam felizes e não criavam confusão, né? Depois passamos para os otomanos, né? E aí tem que ter uma diferença interessante entre o que é um califado e o que é o Império Otomano. Então, o califado veio antes, 622 a 750 depois de Cristo, né? O califa ele não tinha um imperador, vamos dizer assim, um líder central. Ele era o líder daquela região, né? Ele não tinha que prestar conta para ninguém. E foi logo no começo aqui, na sequência do nascimento de Maomé, que foi em 600 depois de Cristo, né? Mas aí bem mais para frente, com o Império Otomano de 1300 a 1683 depois de Cristo, que aí tinha o sultão, que aí sim era um comando único. O sultão mais famoso foi o Saladino, né? E aí sim toda a região que tinha a religião muçulmana prestava contas para este sultão, né? Na época todo mundo bebia, vamos assim, o araque, que era a bebida alcoólica principal, né? E ainda hoje o pessoal muçulmano, quando bebe escondido, bebe araque, é o mais normal de se beber. O álcool ele era tolerado
em todo o império, porque tinha um comércio muito grande. Quando eu falei assim, quando a gente comentou, por exemplo, o Líbano era um interposto comercial muito forte, e de vinho também, né? Então, eles meio que faziam vista grossa porque entrava dinheiro para o império, né? E a proibição do consumo de bebida alcoólica, que hoje é muito mais severa do que era nessa época, veio por uma outra interpretação do Alcorão. Então, o Alcorão, inicialmente, ele falava sobre moderação, né? Mas houve uma situação que o Maomé estava numa das viagens que ele estava e que os discípulos dele lá encheram a lata e deram um showzinho. E a partir daí ele falou um pouquinho mais de ênfase, né? Vamos assim, ó, não beber não, tal. E depois da sua morte, com as reinterpretações do Corão, aí sim proibiu-se de maneira obrigatória, vamos dizer assim, e foi um baque, né, muito grande para a produção de vinhos, já que muitas das uvas das vinhas foram arrancadas, né, e muitas extintas, inclusive, e a uva era só produzida para uva passa e o consumo in natura, como a grande maioria hoje. A Turquia é uma das grandes produtoras de uva do mundo, né, mas é para a produção de uva passa, é a maior produtora do mundo, se não me engano, e para uva in natura, né? Vinho, pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Depois passamos para as cruzadas, a tentativa católica de reconquista desses territórios conquistados pelos muçulmanos, né? As cruzadas foram de 1096 a 1291, e onde eles iam passando e reconquistando os territórios, como Chipre, Creta, Egito e todo o caminho até Jerusalém, eles iam reintroduzindo a uva, né, o plantio da uva, que tinha sido abolido, e a introdução dos monastérios. E onde tem monastério, tem plantio de uva para fazer vinho, porque o precisa do vinho para a missa que é feita todos os dias no monastério. Passamos depois para a Primeira Guerra Mundial, e com o acordo de Sykes-Picot, em 1916, no término da Primeira Guerra Mundial, dois diplomatas, um inglês e um francês, e que acabaram de, vamos dizer assim, destruir qualquer princípio de estabilidade que poderia se ter no Oriente Médio, que nunca teve, né? Desde da migração dos judeus, né, do Egito para a Terra Prometida, e chegando lá encontrando com os palestinos, estão brigando desde aquela época. Mas aí com o Sykes-Picot piorou, né? Então existiam áreas de controle e de influência direta de franceses e dos ingleses, e Jerusalém nessa época já era uma área sagrada para os muçulmanos também, colocaram como uma zona internacional, já prevendo a criação do Estado judeu depois, né? Passamos para a Segunda Guerra Mundial, então foi criada uma república no Líbano em 1926, mas ainda era república porque tinha uma constituição, né, que estabelecia uma república, mas não havia independência nenhuma, o domínio era totalmente francês, né? Só que aí, em 1943, com a Segunda Guerra Mundial, a França ocupada, né, muito fraca, aí houve um movimento interno no Líbano para a independência e a França não tinha o que fazer. Não tinha como mandar a tropa para lá para sufocar esse movimento separatista, né? E aí ocorreu a independência de fato. Bom, eu comentei que essa região sempre foi uma época, um entreposto comercial, né? E aonde tem comércio tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. E não era diferente. Aí era uma rota de católicos, né, das cruzadas, era uma área de domínio muçulmano por muito tempo, né? Então tem uma mescla religiosa hoje em dia lá muito grande, como a gente vê no mapa aqui. Algumas áreas são mais muçulmanas, outras são mais cristãs, outras são mais druzes, outras são mais maronitas. Tem tudo misturado, né? Então, muçulmanos, sunitas, xiitas, drusos, alauítas, todos esses são versões do Islã, né? E cristãos maronitas, católicos e ortodoxos, outras versões ali do cristianismo. Na independência, em 43, eles fizeram o Pacto Nacional.
para tentar distribuir o poder entre as religiões, né, que foi um grande também problema do Líbano que vem até hoje. Então, o presidente sempre é um cristão maronita, o primeiro-ministro sempre é um muçulmano sunita e o presidente do parlamento sempre é um muçulmano xiita, né? E aí começam-se as brigas por poder. Tentaram separar o poder, mas brigam o tempo todo, né? Uma luta intensa por poder até hoje. E aí o que dá dó, vamos dizer assim, né? De 1975 até 1975, o Líbano era considerado a Suíça do Oriente, ou a Paris do Oriente Médio, né? Eles tinham uma qualidade de vida muito boa, porque esse pacto nacional, de certo modo, estava funcionando. Só que aí, o que aconteceu? De 1975 a 1990, teve a Guerra Civil. Por quê? Houve um aumento de muçulmanos refugiados palestinos fugindo de Israel, né? A OLP atuando de maneira muito intensa contra Israel e incentivando a insurgência da população, né, dos muçulmanos contra os judeus, né? Aí em 76 teve uma intervenção síria, o exército sírio entrou apoiando o governo maronita. Lembrar que a Síria é o muçulmano sunita, né? E eles queriam uma estabilização da fronteira, vamos dizer assim, né? O Israel também apoiou os maronitas, já que são cristãos, né? Estão mais próximos da religião judaica. E em 1978, aí a OLP, Organização de Libertação da Palestina, sequestra um ônibus em Haifa e mata 37 israelenses. E aí acontece hoje, né? A liga a TV, o pessoal dá uma pancada lá em Israel, Israel vai e joga bomba, né? Só que aí eles invadiram a área sul do Líbano. Em 1980, há a criação de uma zona de segurança de fronteira, chamada Linha Azul, e intervenção da Força de Paz da ONU, chamada UNIFIL, né, ao sul do rio Litânia, que a gente vai ver no próximo slide, né. Então aqui para a gente ver o mapa, as áreas das milícias cristãs, né, esse púrpura, o verde claro, as milícias palestinas, e o verde escuro, as forças do Sírias, onde controlava, né. Ainda na Guerra Civil, né, já no final, quando terminou a Guerra Civil, em 1990, aí teve uma grande abertura estrangeira, vamos dizer assim, e com a introdução de cepas estrangeiras. E aí, só antes de a gente passar para frente, olha aqui, ó, o rio Litani, que é esse rio azul claro aqui, e o azul escuro é a fronteira. Então, essa área entre o rio Litani e a fronteira foi onde há o domínio, a invasão de Israel, que é o que está acontecendo hoje também, né? Israel está ocupa essa área aqui também hoje, né? Essa briga toda que está acontecendo, 19 de abril de 2026, Israel está ocupando essa área aqui. Aí, com o armistício aí de 10 dias, eles recuaram, o pessoal está voltando para essa área, mas daqui a pouquinho ele vai acontecer. A história é cíclica, né? Bom, aí em 2000, Israel desocupa o sul do Líbano. E o que aconteceu? Em 2005, com a Revolução dos Cedros, retirada das tropas sírias. Aí o que aconteceu? Que sul do Líbano, sem nenhuma força para tomar conta, né? Os sírios, o exército sírio, retornou para a Síria e um vácuo de poder enorme, né? E aí o que acontece? O Hezbollah, que é xiita, patrocinado pelo Irã, começa a tomar força e começa a dominar essa área, principalmente aqui no sul do Líbano, e lutar por mais poder dentro do governo. Lembrar que eles eram o chefe do parlamento, né, do Pacto Nacional. Então eles começam a atacar os políticos internos e estabelecer, se armar, né, e incentivar conflitos com Israel. E o país sai dessa guerra civil devastado completamente economicamente, e até hoje eles não conseguiram se recuperar. O país está praticamente falido, né?
História atual do Líbano ainda, né? Eu coloquei essa reportagem aqui, que é de 2013, né? Já faz um tempo já, mas só para ter uma noção, que o soldado israelense detém palestino de 5 anos de idade, né? Porque o menino estava jogando pedra contra um carro do exército palestino, do exército israelense, né? Aí o pai foi interrogado público, algemado e vendado. Mas por que eu coloquei isso? Porque culturalmente, né, o palestino ele é educado para odiar o israelense, né? Culturalmente, o Hezbollah, lá no Líbano, ele educa os filhos para destruir o israelense. Então, eu tentei achar para colocar aqui, mas faz muito tempo já, não encontrei o vídeo. Um pai levando um filhozinho assim, de 3 anos de idade, mais ou menos, 3 a 5 anos de idade, na fronteira com Israel, no sul do Líbano com Israel. E aí tinha a cerca de arame farpado e tal, e um morro que o israelense fez artificialmente para dificultar a travessia da fronteira. E lá em cima, o posto de guarda do soldado lá, armado até os dentes, vigiando a fronteira. E aí o pai ensinando o filhozinho pequenininho pegar uma pedra, menino de 3 5 anos, e tentar acertar no, no militar do outro lado da fronteira, né? Obviamente não consegue, né? É longe, morro acima, mas para a gente ver que isso daí não tem solução nos próximos anos e talvez nas próximas décadas. Talvez daqui a uma terceira geração, se começar hoje as coisas muito bem, talvez as coisas fiquem melhor. Mas não há esperança, infelizmente. Aí dados do país, né? Líbano significa branco, né? A palavra Líbano, provavelmente devido ao monte Líbano, né? Que é um monte nevado, né? A área é 10.500 km², que é metade de Sergipe, que é o menor estado brasileiro. População de quase 6 milhões de habitantes, né? Com Beirute, um terço dela, em Beirute. Aqui é o cedro do Líbano, que é a árvore símbolo do país. E aqui mais um gráfico de divisão de religiões. A gente vê que se juntar o xiita com o sunita, é mais da metade da população, né? Então, é uma briga constante que ocorre dentro do país hoje em dia também, né? Ainda a história ainda os dados sobre o país, né? Uma área vinífera de 2.000 a 2.500 hectares, é muito pouco, né? Só de vitivinífera na região sul acho que tem 8.500 hectares, né? Só para a gente ter um paralelo assim, né? A produção de vinho em litros de 6 a 7,2 milhões de garrafas, consumo per capita muito baixo, 1 litro, né, por ano. Tintos, 50 a 60%. Aí branco, rosé, espumante, eu não encontrei dados para colocar aqui. A produção quase toda voltada para exportação, porque tem ainda o processo da religião, né, que não pode beber, apesar de ter uma parte que é católica, que é cristã, vamos dizer assim. Os vinhedos, a grande maioria estão entre 900 e 1.200 metros de altitude, que dá amplitude térmica, uma acidez elevada e uma maturação bem equilibrada, né? O relevo é montanhoso, tem duas cadeias paralelas principais, que é a Monte Líbano, que é a principal e mais alta, e a Antilíbano, que é a divisa com a Síria, né? O Vale do Bekaa é onde tem grande produção, que é o vale mais fértil, e a planície costeira, onde estão as principais cidades, né? Porque o resto é bem desértico. Então a gente vê aqui o Monte Líbano, que é essa área aqui da esquerda, né? Aqui então, o marrom mais escuro, e nessa foto da direita, que é essa principal área aqui com as manchinhas brancas, quanto mais branco, mais alto, chegando até 3.000 metros. E a outra divisa com a Síria, essa área aqui da direita, né? E a planície costeira. Então aqui também é outro mapa de elevações, né? As montanhas, as colinas, que é a parte verde clara, e a parte mais baixa, o vale, é a área branca, né? Então é o que a gente vê aqui. Aqui é o Vale do Bekaa,
com as montanhas dos dois lados, né? Cenas muito bonitas. O solo predominantemente argilo-calcário, rico em minerais, pedregosos com boa drenagem. Então, o calcário é essa da esquerda, né? O argiloso é o da direita, é o do centro. Então, é uma mistura desses dois. O Vale do Becá é fértil e rico em calcário. Montanhas e a área do norte é calcário nas encostas somente. E o sul é calcário e algodão preto, que é esse solo aqui da direita, né? Que é argiloso, escuro, retém bastante água e quando ele seca, ele quebra, do jeito que vocês podem ver aqui, e rico em minerais. O clima tem influência marítima, quando está na costa, relevo montanhoso e continentalidade, quando está depois do Vale do Becá. É um clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. A pluviosidade de 600 a 1000, que é bastante, né? Mais do que Bordeaux, ali Bordeaux chega a 800, né? Mar Mediterrâneo é o regulador térmico, amenizando temperaturas extremas e aumentando a umidade nas áreas costeiras, né? Depois do Monte Líbano, da Cordilheira do Monte Líbano, né? Aí é seco. Forma assim, essa cadeira, essa barreira orográfica, concentrando a chuva no sopé oeste e deixando o leste mais seco, criando vários microclimas, que é muito bom para as uvas, né? O Vale do Becá tem a continentalidade muito forte e seco. Os ventos secos diminuem as doenças fúngicas, né? Então, aqui em termos de climas, tem as temperaturas, né? Quanto mais escuro aqui, mais frio, que são nas regiões montanhosas, e a parte amarela, o clima temperado. As uvas tintas, quer dizer, a maioria aqui, que é 50 a 60% da produção, são uvas trazidas, né? Cabernet Sauvignon, Franc, Carignan, Cinsault, que é o que eu estou tomando aqui, mas não é libanês, né? Grenache, Merlot, Syrah e Tempranillo. E as brancas, Sauvignon Blanc, Ugni Blanc ou Atrebiano, né? Viognier, Chardonnay, Semillon e Muscat. E ainda tem duas uvas nativas, que é a Merlot e a Obeid. Essa Obeid eu já tomei, ela parece ela tem corpo de um Chardonnay, só que ela tem um cítrico bem mais marcante, muito gostosa. Essa Merlot eu comprei um vinho também, mas eu ainda não tomei. Estou guardando uma situação melhor aqui, especial. Provavelmente no próximo mês. E aí eu coloquei esse mapa da divisão administrativa, né, para mostrar que a divisão administrativa não é a mesma da divisão de áreas viníferas, né? Por exemplo, na Argentina, as províncias são as áreas viníferas, né? São os estados lá. Aqui, as áreas viníferas são diferentes, abrangem às vezes algumas províncias, né? Mas são 4 regiões. A região norte, com a principal área aqui de Batrum, né? A região do Monte Líbano, que é em volta aqui de Beirute até a cadeia do Monte Líbano, Bab da Alei, as 4 principais regiões, Keserwan, Mente, Chouf, que é a principal, com os microclimas bem diferenciados, né? O Vale do Becá, que é onde tem a maior produção, no Central Becá e o Oeste Becá, e o Sul, Gesine, só tem uma vinícola aqui só, mas porque lembra que essa área aqui do sul teve várias ocupações, o Hezbollah está aqui, é uma confusão do diabo. Então, para o israelense, uma adega subterrânea, uma caverna, ela pode ser usada também para esconder armamento do Hezbollah. Então, as vinícolas passam a ser alvo do armamento israelense, né? Então, as vinícolas que estão sendo criadas agora é na região norte aqui, norte da área sul, né? Essa região de Gesine. Então, Batrum é a segunda em produção, altitude de 400 a 1.300, produção na costa até chegar no interior, no sopé das montanhas, né? São vinícolas mais novas, com maior emprego de técnicas enológicas, modernas, né? Enoturismo, com maior investimento, vinícolas menores, muitas vinícolas boutique com pouca produção, mas com uma qualidade boa. A mais famosa aqui é o Chateau Exir, e o vinho que eu provei foi o Chateau Ixar, né?
Também é muito gostoso os vinhos deles. O Monte Líbano, as plantações em áreas mais elevadas, de 800 a 1100, predomínio de uva brancas, né? A Obeid e a Merlot, como eu comentei, as brancas nativas. Devem ter outras nativas ainda, só que não tem gente para estudar, não tem gente para vinificar. A estrutura do país é muito prejudicada, né? A região de Chouf, como eu comentei, com microclimas especiais, né? E a vinícola mais famosa é o Chateau Musar, que foi a primeira que foi um investimento estrangeiro dentro do Líbano. E aqui são fotos da vinícola. E as duas uvas, né? A Obeid e a Merlot. O BK é onde tem maior produção, altitudes de 1.000 a 1.800 metros, irrigação por degelo, né? Solos diversos, calcário, argilo calcário, cascalho e depósitos aluviais, principalmente na parte de baixo do vale. E com as vinícolas famosas, o Chateau Kefraya, que é essa da esquerda, e o Chateau Czara, que são essas duas da direita. E a região sul de Gesine, como eu comentei, com foco aqui na qualidade, é uma região de planalto com vários microclimas e montanhas, assim, né? E a vinícola mais famosa que tem é o Chateau Caran. Então, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa jornada do Líbano, né? Desde ali da antiguidade, lá atrás, até os dias atuais. A gente viu que foi uma área que foi ocupada muitas vezes, mas sempre foi interposto comercial. E esse interposto comercial proporcionou que muita gente de diferentes etnias, diferentes religiões, ficassem ali, né? E que isso contribuiu para a confusão que está até hoje, né? Além das ocupações por todos os impérios, né? Com exceção do Fenício, que eles foram os imperadores, vamos dizer assim, o Líbano sempre foi uma região muito sofrida, muito invadida, muito dominada, né? E isso prejudicou, não só economicamente, como culturalmente o país. E hoje a gente vê os reflexos no Líbano atual, o que é uma pena, né? Já que a gente viu que até 1975, quando começou a Guerra Civil, eles eram a Paris do Oriente Médio, né? Suíça do Oriente. Então, é um país que tem condições de crescer bastante. Acredito que tenha vinhos, tem uvas lá ainda para serem redescobertas, né? Com exceção dessa Obeid da Mervat, que já estão sendo produzidas e até chega aqui no Brasil. Mas segue sendo um alvo de estudo constante para aqueles que gostam e apreciam um bom vinho, né? Se você gostou, deixe seu like aqui, compartilha, diga para os amigos, né? Mostre aqui o canal e que a gente vai colocar mais vídeos com mais conhecimentos para vocês, já que eu me divirto fazendo isso, né? Saúde para vocês, um grande abraço. Eu vou continuar com o meu Cinsault, que não é libanês, mas é uma das uvas mais cultivadas ali no Líbano. Um grande abraço e saúde.